Hoje vamos falar de um tema muito interessante no mundo da programação: métodos em Java. Quer saber tudo sobre este assunto? Então fica aqui comigo até o final do vídeo. O que são métodos? Métodos são blocos de código. Esses blocos de código, por sua vez, executam alguma tarefa. E dentre esses métodos em Java, a gente pode estar dividindo ele em duas categorias: métodos de instância e métodos estáticos. Os métodos estáticos, eles podem ser executados sem você criar um objeto virtual, já que quando você tem métodos de instância, você precisa criar um objeto para poder utilizá-los. Para você criar métodos, você precisa ter uma estrutura a seguir. Então, preste atenção aqui que eu vou te mostrar que estrutura é essa. Dá uma olhada. Primeira coisa que é importante você levar em consideração: um método, quando você for criar em Java, você precisa indicar quem pode acessar esse método. Então, você vai colocar um qualificador. Você precisa, então, de um qualificador. Depois disso, você precisa indicar se esse método ele retorna alguma informação para quem o chamou. Isso a gente vai chamar de tipo de retorno. Então, a estrutura é essa: tipo de retorno. Seguido, então, do nome do método. E aqui você tem a lista de parâmetros, que é representado por esses parênteses. Como os métodos eles seguem uma estrutura de blocos, nós precisamos indicar o início desse bloco e o fechamento. Então, assim a gente tem o início e o fim de um método. Agora que você já entendeu que você precisa ter uma determinada estrutura na criação de métodos, vamos criar aqui na classe métodos um exemplo para que você possa compreender. Então, lembra, a primeira coisa que eu preciso é um qualificador. Eu vou indicar inicialmente aqui que o meu método ele é público. Então, você coloca o public aqui. Vou indicar depois o tipo de retorno, mas antes eu vou indicar que esse meu método ele pertence a essa minha classe e que eu não preciso criar um objeto para poder utilizá-lo. Então, nós vamos colocar aqui a palavra static. O meu método agora, ele não vai retornar nenhuma informação para quem está chamando. Então, eu digo que ele vai retornar void. E agora eu vou colocar o nome do meu método, que eu vou chamar aqui de imprimir. O meu método ele não vai precisar de uma lista de parâmetros para poder funcionar, então os parênteses vão ser vazios. E aqui eu vou colocar apenas um comando de saída para eu mostrar essa informação assim que esse método for executado. Então vamos fazer uma revisão aqui? Preste atenção. Para que você crie um método, você precisa inicialmente indicar quem pode acessar esse método. Então você precisa de um qualificador. Então eu coloquei esse meu qualificador aqui como público. Preciso indicar que esse meu método ele não é um método de instância, ele é um método que pertence à própria classe. Então eu vou colocar ele como static. O meu método ele não retorna nenhuma informação para quem está chamando esse bloco de código, então ele retorna void. E o nome do meu método é imprimir. O que é importante nesse momento é você atender a algumas definições. Quando você tem aqui o nome do método juntamente com a lista de parâmetros, você vai dizer que isso é a assinatura do método. Então, a assinatura desse método imprimir é imprimir com lista de parâmetros vazia. E aqui no corpo do meu método, quem for invocar este método, ele só vai ter essa ação a ser executada, que é a frase método imprimir. Então, no próximo vídeo eu vou te mostrar como é que você faz a execução desses métodos. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui e não esquece de te inscrever para que a gente possa fazer com que esse canal e esses vídeos cheguem a mais pessoas que possam interessar. Muito obrigado